Opa! E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Errâncias, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e esse vídeo aqui é em resposta a uma pergunta. O Hernani Tatsuno, que acompanha o canal, é um colega errante aí já faz um bom tempo, fez um comentário no vídeo anterior. O vídeo anterior era sobre método e pesquisa, eu citava ali um exemplo que eu encontrei lendo o livro É Isto um Homem, do Primo Levi, e aí eu dizia, bom, parece uma pesquisa interessante, eu mesmo não vou fazer, tem um monte de outras coisas que eu estou fazendo, umas 4 pesquisas rolando. E aí o Hernani faz essa pergunta super generosa, assim, fala, você podia falar dessas 4 pesquisas pra gente, né? E, bom, tô aqui. Depois uma outra colega também fez um comentário reforçando esse pedido e tô aqui, agradeço o interesse de vocês, agradeço a participação no canal. E então esse vídeo é para contar sobre as tais das 4 pesquisas. Confesso que eu um pouco chutei que eram 4, depois eu fui confirmar e de fato eram 4. Isso por quê? Porque eu tive que confirmar se eram 4 ou não, né? Porque eu não estou com nenhuma pesquisa formalmente inscrita nesse momento, eu não estou vinculado como pesquisador em nenhuma instituição. Eu digo que eu tenho pesquisas em andamento porque eu sou um ser inquieto, eu gosto de ler, eu gosto de pesquisa e eu continuo movido por perguntas de pesquisa que de alguma maneira pautam as minhas reflexões, as minhas leituras, os meus projetos de escrita. Tenho publicado pouco a escrita nesse momento, o blog está meio paradão, mas isso não é à toa, eu estou escrevendo de outra forma agora. Quem sabe eu falo disso daqui a pouco. Então, assim, na prática, eu não sou um pesquisador no sentido formal, profissional da palavra, não estou sendo pago por ninguém para fazer pesquisa, nem estou formalmente vinculado a nenhuma instituição de pesquisa. Eu sou um membro de um laboratório de pesquisa, o PSIA, que é um dos laboratórios ali do Instituto de Psicologia da USP, mas eu não tenho nenhuma pesquisa formalmente rolando. Essas pesquisas que eu digo, então, elas são pesquisas nesse sentido amplo do termo. Isso não as desqualifica enquanto pesquisas, ainda que eu já disse isso algumas vezes em alguns vídeos desse canal, vou dizer com muita frequência, porque acho importante, de fato, a dimensão comunitária da pesquisa e a infraestrutura institucional que suporta as pesquisas tem um papel bastante decisivo no contexto da organização, da regulação e da potencialização das pesquisas em uma dada comunidade. Então, o fato de eu fazer pesquisas desse jeito que eu estou falando, isso deve ser considerado uma exceção ao que deveria ser a regra. Se a gente expande a coisa, é claro que as pessoas fazem pesquisa o tempo inteiro, como eu disse no vídeo anterior. A pessoa faz pesquisa no Google, né? A gente poder atinar com essa dimensão humana, os humanos como seres inquietos, interessados em promover aberturas, brechas nos seus modos de habitar o mundo, ressignificar os mundos. Para ressignificar o mundo, você precisa pôr o seu mundo atual em crise, e para isso você precisa fazer uma certa pergunta. Nesse sentido amplo, todos nós somos pesquisadores, mais ou menos sistemáticos, mais ou menos suscetíveis aos maquinários do poder e aos vícios de pensamento. E eu não menos do que qualquer outro. Acho que o fato de eu ter feito, né, iniciação científica, mestrado, doutorado, de alguma maneira me oportunizou apropriação em relação a algumas das ferramentas que são tradicionalmente exercidas nas instituições e nas comunidades que produzem pesquisa no Brasil. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque acho que existe um risco potencial que eu não quero que se confirme quando eu saio falando que eu estou fazendo 4 pesquisas e eu não estou vinculado em lugar nenhum. É importante a gente validar a função que as instituições e as comunidades têm na sustentação dessas práticas. Isso não significa que pessoas que não conseguem vinculação em alguma instituição não podem fazer pesquisa, né? Isso só significa que elas assumem uma vulnerabilidade muito maior e elas, de alguma maneira, têm que cuidar dos riscos implicados no processo de fazer pesquisa sem regulamentação, sem troca entre pares, sem inscrição comunitária. Mas, isso dito, reserva feita, alertas dados, eu de fato me considero um pesquisador, mesmo sem estar vinculado formalmente a nenhuma instituição de pesquisa,
e tenho essas pesquisas em curso de maneira, como eu já disse várias vezes, informal. Então, vou dizer quais elas são. De fato, elas são 4, elas são muito interrelacionadas entre si, por isso que essa divisão entre quatro linhas é mais ou menos arbitrária. Na verdade, tem 3 que são muito relacionadas entre si, e uma que é basicamente desvencilhada delas 3, poderia bem ser 2, então, né? Uma que tem 3 faces e uma outra que é independente. Mas eu vou apresentar como 4, tá? A primeira eu chamo de Como Pensa um Analista, e é uma reflexão sobre os processos de autorização em psicanálise. Já fiz vídeo sobre isso, não sei se aqui, acho que eu fiz no Instagram, mas o processo de autorização em psicanálise, o processo através do qual, né, alguém sai de um ponto em que ela diz, pô, eu queria ser psicanalista, até um ponto onde ela diz, bom, eu trabalho como psicanalista, blá blá blá, esse processo é o que a gente chama de autorização. E ele tem uma série de parâmetros, não é tão casual assim. E eu penso um tanto sobre isso. Eu, no momento, estou com um foco específico, que é como isso se processa do ponto de vista do modo de pensamento implementado por aquela pessoa que se diz psicanalista. Ou seja, quando um sujeito se considera psicanalista e ela está trabalhando como psicanalista, o que está acontecendo ali na cachola dela? Tá? Então o cara tá ali, né, poltronona, o outro cara tá ali, divã, blá, associação livre, e o cara que tá na poltrona ali tá acontecendo o que na cabeça dele? Porque o modo de pensamento do psicanalista é bastante peculiar. E aí o meu interesse tem sido tratar disso da maneira mais clara possível. Isso por um compromisso com a honestidade intelectual e com a democratização do acesso e da regulação comunitária da psicanálise, para que a gente deixe a psicanálise menos refém de mecanismos de poder, prestígio, privilégio, uma série de processos de rarefação e exclusão que fazem muito mal à função que a psicanálise desempenha na comunidade. Essa é uma das pesquisas, então. Como pensa um analista? Eu estou tentando pensar sobre isso, refletir sobre isso. Isso é sobre o que eu mais escrevo, por sinal. Tá aí uma pista, por isso que eu não estou escrevendo no Errâncias, porque eu estou escrevendo essas coisas. E isso um dia vai sair, eu espero que saia. Deve ser meu próximo livro, não sei dizer ainda, mas eu estou trabalhando nisso. Aí tem a segunda linha de pesquisa, que é bastante vinculada a essa primeira, que tem a ver com a branquitude na praxis clínica psicanalítica. Eu tenho pensado um tanto sobre isso, tenho lido um tanto a respeito, ainda que de um jeito estranho, que já vou contar. Eu ando, então, refletindo sobre alguns processos ligados à implementação da clínica psicanalítica no que diz respeito à reprodução de violências estruturais, sociais e interpessoais no Brasil. E com um foco específico para o racismo, porque é uma questão que me toca de maneira mais visceral. Mas eu tenho interesse em fazer essa pesquisa com atenção e respeito à interseccionalidade, ou seja, não privilegiando exclusivamente o racismo, se é desse tema que eu quero tratar, mas prestando atenção também, na medida do possível, a outras formas de violência estrutural, social e interpessoal no Brasil, notadamente, então, violências de gênero e violências de classe. Mas a ênfase, no meu caso, tem sido em relação aos determinantes raciais. Então, o lugar da branquitude, particularmente, na praxis clínica psicanalítica e a interface disso com a democratização do acesso à psicanálise como um dispositivo cultural e o combate, de novo, aos privilégios, elitismos, né, enfim, e aos pactos de prestígio e exclusão. Essa é a segunda linha de pesquisa. Tem uma terceira linha de pesquisa que aí sai do campo escrito da praxis clínica psicanalítica e diz respeito à civilidade brasileira contemporânea, com um foco, de novo, na branquitude e na sua relação com racismo e escravismo. Então o meu interesse tem sido mergulhar em textos, tanto os famosos pensadores do Brasil, quanto textos de história do Brasil, sociologia do Brasil, teoria social do Brasil, e tentando entender como se articulou o que a gente pode chamar de branquitude brasileira. E a maneira como essa branquitude brasileira se relaciona com o legado racista, escravista e patriarcal do nosso Brasil contemporâneo. Então a ideia é ver as raízes dessa dimensão do Brasil, não do Brasil como um todo, mas as raízes dessa dimensão do Brasil, que é essa branquitude lastreada em uma longa história
de racismo, escravismo e patriarcalismo e como isso se manifesta no Brasil contemporâneo. Isso tem um pouco a ver com a minha própria história, a história da minha família. Um dia eu espero poder escrever, falar e publicar em relação a isso também. E aí tem a tal da quarta pesquisa, que como eu falei, ele é um pouco independente em relação a essas três. As três, vocês devem ter percebido, elas têm, né, um fio ali que une elas todas. A quarta, ela veio da minha experiência como professor de História da Psicologia. E aí, para eu não ficar mais meia hora falando aqui, o que aconteceu basicamente foi que eu dei História da Psicologia numa instituição que tinha uma ementa, né, um programa básico que eu tinha que atender, e segundo o qual a História da Psicologia era regulada em três escopos. E aí eu brincava com os alunos, dando nomes, né, meio sarcásticos ali para coisa, que uma delas era a brevíssima História da Psicologia, História da Psicologia enquanto um dispositivo regulado, uma disciplina com pretensão científica, e essa história é uma história que tem menos de 100 anos. No Brasil tem 60 anos. Tem um outro escopo, que é um escopo mais amplo, que aí é o que eu brinco que é a longa história da psicologia, que é a psicologia como um subproduto da modernidade euro-referenciada, a maneira como algumas transformações que se deram na Europa promoveram uma forma específica de lidar com a individualidade e com a mente como um conceito, inclusive, e daí vem um olhar para os fenômenos humanos que vai levar, séculos depois, à psicologia. Isso inclui Descartes, inclui um monte de coisa. Essa é a tal da longa história. E aí tem ainda, e o semestre começava com isso, com o que eu chamo de longuíssima história da psicologia. Longuíssima história da psicologia, na verdade, é como uma série de faculdades particulares fazem para colocar um pouco de filosofia para dentro da graduação do psicólogo. E aí a longuíssima história da psicologia diz respeito à maneira como a Grécia clássica, que os europeus gostam de dizer que é o berço da civilização, é o berço da civilização europeia, esse tipo de coisa, como a Grécia clássica movimentou conceitos que podem ser relacionados, querendo o professor ou querendo a instituição, podem ser relacionados com o que viria a dar milênios depois na psicologia moderna. Eu fui, vocês devem ter percebido, eu fui problematizando, fui refletindo com os alunos, fui tentando pensar em maneiras de articular isso de forma que fosse criticamente responsável, que fosse plataforma para reflexão, porque nunca me pareceu honesto intelectualmente tratar isso como uma espécie de apoteótica história da Europa que conquistou a mente humana. Desde Sócrates e chegando até Wundt, a gente tem uma história só. É bizarro pensar desse jeito, é totalmente descompromissado com qualquer parâmetro de historicidade. E, no entanto, tem reflexões possíveis ali. E o que eu me peguei fazendo? Eu fui mais ou menos pegando Europa como um ponto nevrálgico, assim, um centro problemático para reflexões sobre a vida humana como um processo coletivo e como modos de implementação de regimes de sociabilidade que poderiam abrir para diversas formas de vida e de celebração da vida individual e coletivamente. Tá, e a pesquisa? Qual é que é a pesquisa? Então, isso foi me levando a desnaturalizar essa narrativa da Era de Ouro da Grécia, e aí eu fui procurando as vizinhanças, fui tentando entender como as coisas aconteciam, fui vendo as trocas entre esses helênicos clássicos ali, Sócrates, Platão, Aristóteles, blá, e aí relacionando eles com o contexto, né? Então com o Egito, com os povos ali da Europa do Norte, os citas e esses povos, e com uma galera que estava para lá do Mediterrâneo, tipo assírios, babilônios, hititas e tal. E isso foi me levando para esse tema de pesquisa que é do tamanho do mundo e que diz respeito a essa história da civilização, desnaturalizando essa perspectiva euro-referenciada, mas ainda de alguma maneira comprometido com as grandes imagos, com as imagos canônicas da história que os europeus e os eurocentristas contam a si próprios.
Então eu estou recuperando os grandes marcadores e tentando habitar esses temas. É por isso que eu fiz vídeos sobre a Bíblia aqui. Vocês devem ter visto, um dos vídeos que está no canal é sobre o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros do que a gente chama de Bíblia, que por sinal é um texto bastante heteróclito, inúmeros autores, ninguém sabe quantos, e um material produzido ao longo de muito tempo, por muita gente. Eu fui estudar a Bíblia tentando entender essas conexões, né? E isso, sem saber exatamente onde isso vai me levar, mas sabendo do meu interesse de base, que era essa desnaturalização de referenciais a partir dos quais a gente consegue contar para nós mesmos uma história que é teleológica. Desde a Grécia, a gente está chegando onde a gente chegou agora. E aí o cara tá falando da crise da democracia no Brasil e o cara dá um arroto e ele tá falando da Grécia, do século V a.C., que é bizarro. E aí eu tô então lendo essas coisas e estudando na medida que eu posso, né, caçando informações por aí, para tentar promover essas conexões e tentar promover uma espécie de um mapa-mundi, vamos dizer assim, que fosse interativo e que fosse excêntrico, no sentido de ele não ter um ponto de referencial central tão naturalizado. Isso em termos de mapografia seria impossível, um dia eu falo sobre isso, mas em termos de exercício intelectual é perfeitamente possível e é isso que eu venho tentando fazer. Então eu estou respeitando ali os marcadores canônicos eurocêntricos, né? Li a Bíblia, li os textos do Homero, pretendo fazer vídeos sobre os textos do Homero, que eu achei ótimos, por sinal. Agora eu me encasquetei ali na Eneida, não estou conseguindo ler a Eneida por nada no mundo, mas vou ler a Divina Comédia do Dante, né? Enfim, eu vou tentar seguir as coisas ali, e a partir daí ir caminhando lateralmente. A partir do quê? A partir de inquietações, a partir de rastros, a partir de fendas, a partir de brechas, para tirar essa perspectiva fechada. Né? Eu sou um sujeito um tanto claustrofóbico do ponto de vista intelectual, então quando eu vejo um regime que oferece respostas para todas as perguntas, isso em geral me inquieta e me incomoda. Por isso eu me dou o direito de falar que eu sou um pesquisador, apesar de eu não ser vinculado em nenhuma instituição nesse momento, nem estar sendo financiado por ninguém. Porque acho que é isso que faz um pesquisador, né? Alguém que olha para as respostas e enxerga as perguntas que vão levar a gente adiante. Adiante em que sentido? Na direção de novas perguntas. Melhores, talvez. Tomara, né? Que a gente, desnaturalizando as respostas, chegue em perguntas que nos encaminhem em direções mais complexas, mais sofisticadas, menos estúpidas ou menos estupidificantes ou um pouco mais móveis, no mínimo. Se a gente ganhar ginga, já é alguma coisa. Então, bom, é isso. São essas as 4 pesquisas com as quais eu me bato todo dia nos últimos anos. Tem sido divertido para mim, eu espero que os frutos disso sejam divertidos para vocês. Agradeço de novo o Hernani e a colega, eu esqueci teu nome, colega, mas agradeço por ter reforçado a pergunta do Hernani. E, bom, espero que tenha feito sentido para vocês dois e para todos os demais aí. Gente, comentem, participem e a gente se vê numa próxima, beleza? Abraço!